sua presença nessa manhã. Pai, te agradecer por esse dia maravilhoso. Louvado seja o seu nome, Senhor. Venha receber esses louvores, venha ser agradável aos teus narinos, sobe aos teus ouvidos e toma da graça, Deus. Pai amado, também em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar com toda Louvado seja o seu nome, Senhor. Fala conosco, nos abençoe, nos dá vitória. No nome do Senhor Jesus Cristo. Há poder no seu nome, Jesus. Nós cremos na sua graça. Sim, meu Deus. Tu vai abençoar grandiosamente a vida deles em nome de Jesus. Abençoa aqueles também, Pai. Glória a Deus. Intercedendo por nós. Santo é o seu nome, Pai. Pai. Conta a vida de cada um deles que guardamos. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ler o Salmo 32. Tá bom? O título fala sobre a felicidade do homem perdoado, exortação ao arrependimento. Salmo 32. Amém, irmãos? Esse salmo ele é interessante porque ele trata de um assunto mais intrínseco, né? Está relacionado mais ao nosso interior e à disponibilidade que nós precisamos ter diariamente para trabalhar não só a nossa recuperação, mas a nossa reconciliação com Deus, né? E também entender esse relacionamento dentro de um propósito divino, que é o de nos fazer não só corrigir os nossos erros, mas também nos ajudar a relacionar mais integralmente com Deus, né? Então o Salmo 32 diz o seguinte: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como um cavalo, nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém, irmão? Então, o último versículo aqui do salmista é qual? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, e todos vós que sois retos de coração. Tá vendo? Então, quando nós estudamos a palavra, irmão, é importante a gente buscar compreender ou fixar, e não fixar o nosso pensamento só numa parte do contexto do texto que nós estamos lendo. Porque a gente conhece esse salmista.
E primeiro ele fala sobre o quê? O pecado. E o que o pecado gera nele? Eu não sei se os irmãos perceberam, o versículo 3, ele diz assim, olha, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, ou seja, alegria, ele perde a alegria, ele fica embaraçado, triste, porque ele percebe que aquilo que ele não confessa, aquele pecado que ele deixa de confessar, estava trazendo um transtorno para a vida dele. Então essa pessoa aqui é Davi, né? Está relacionado, esse texto aqui está relacionado ao confessar, né? Davi confessando a Deus, mas enquanto ele estava calado, né? Já viu quando você guarda uma coisa só para você, que você fica remoendo aquela coisa? Você entendeu? Já viu quando você cria um atrito entre um irmão, um amigo seu, enquanto você não vai lá e não pede perdão, ou aquilo passa, você não volta a ter um relacionamento normal? Você percebeu isso também? Pô, irmão, eu estou errado, né? Eu quero te pedir perdão. Pedro, certa vez, chegou perto de Jesus, porque tem muitas pessoas, quando a gente está trabalhando na recuperação, nossa recuperação, muitas pessoas que por falta de entendimento, por isso que ele expõe aqui que nós não somos burros nem cavalo, que nós precisamos de quê? De que nós precisamos? Para que nós precisamos de entendimento, irmão? Para saber justamente o caminho que você vai direcionar a sua vida. Então Pedro, quando ele estava aprendendo com Jesus Cristo, ele fez uma pergunta para Jesus. Ele falou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Porque ele já tinha feito algumas coisas que ficou ali na sua mente, né? Na sua memória, e ele queria saber, não só como, ele já perguntou ali, mas esse sentido traz, ele é mais amplo, né? Ele tem uma amplitude maior. Por que eu estou falando isso? Porque quando você não peca só contra Deus, né? O seu entendimento, né, te relaciona com Deus, mas você tem relacionamentos com familiares, você tem relacionamento no seu trabalho, você tem relacionamentos, extras-relacionamentos, que são pessoas que talvez você conhece num bar, conhece numa padaria, conhece tudo. De repente aquela pessoa vai falar algo com você, ou você vai cometer um pecado e que te cria um erro que vai te gerar uma barreira entre você e aquela pessoa. Não sei se vocês já passaram por isso, mas na convivência, irmãos, é que nós aprendemos. Na maioria das vezes isso, é na convivência, né? Por que eu costumo dizer que na igreja, a pessoa que sai de uma comunidade com entendimento, em 6 meses e 9 meses que ela fica, ela aprende mais de Bíblia, se ela se dedicar, do que pessoas que estão há 9 anos na igreja, principalmente se a igreja não tiver discipulado. Porque o que é o discipulado, irmão? O discipulado é quando é o que nós estamos fazendo aqui agora. Isso é um discipulado, né? E o que é o discipulado? A gente está aprendendo junto. Através de quê? De experiências. E essas experiências, como que elas se dão? Elas se dão diariamente. E como que a pessoa cresce? Nós falamos na última reunião, o que nós falamos sobre o crescimento? Quando a pessoa ela não é falsa. Não é verdade? Nós falamos sobre 2 Pedro, 1 Pedro 2, né? Fala assim, deixando toda malícia, todo engano, fingimento, né? Que isso tudo impede. Aí fala assim, ó, desejai afetuosamente o leite não falsificado, para que por eles vai crescendo. Então a pessoa, quando ela toma só leite ralado, o sorriso, como é que ela vai crescer? Ela vai desenvolver como aquele que toma um leite puro, de leite de vaca, desenvolve? Não, ela vai crescer raquítica.
Então o propósito de Deus não é que você seja raquítico, irmão, é que você acredite que você, mesmo quando você erra com o irmão ou erra com Deus, você está para baixo. Muito pelo contrário. Você ficar para baixo. Isso é muito pelo contrário, porque o que nós estudamos, né, é que homens de Deus, grandes homens de Deus, reis, né, não foi ele não pode falar um qualquer com uma pessoa, né? Isso aí é um qualquer, porque ele é criatura de Deus, né? Criação de Deus, é um ser humano. Então nós nunca podemos falar assim, esse é um qualquer. Mas dentro do texto que nós estamos aqui, ele fala assim, confessei-te o meu pecado. Ele fala, confessei-te os meus pecados, ele fala, e as minhas... Olha bem só para você ver, irmão, porque que é importante a gente prestar atenção num texto bíblico. Ele fala, confessei-te o meu pecado, e olha bem, aquele cuja ele fala assim, bem-aventurado. Primeiro ele fala que o homem é feliz, né? O homem é quem o Senhor não imputa maldade, com o Espírito não engana. Enquanto me calei, ele fala assim, confessei no versículo 5, ele fala, confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Tá vendo? Isso é o quê? Ele tá falando para quem aqui? Tô falando assim, eu confessei para o Senhor o meu pecado. Eu não escondi a minha iniquidade. Por que é importante quando a gente erra com o irmão, para a gente não ficar com aquela barreira, né? Você ir lá e pedir perdão ou conversar com ele, dialogar com ele, para que você possa ter um relacionamento com ele mais maduro, né? De crescimento. Aqui, olha, minha irmã, ele fala assim, a minha maldade não me dizia eu, confessarei, tá vendo? Ao Senhor as minhas transgressões. Então quer dizer que não era só um pecado, irmão, é transgressões, pô. Ele estava transgredindo. Transgredir é pecado, é erro, é falha, você está entendendo? Transgressões, né? Iniquidades, você tá entendendo? São pecados, são iniquidade, transgressões, você está transgredindo, quer dizer, você não percebe que não é só um pecado que ele estava confessando ali, não confessarei ao Senhor e as minhas transgressões, ele expõe aqui, olha, e as minhas transgressões. Agora, olha a coisa que é mais importante que ele fala. E tu perdoastes a maldade do meu pecado. Quando é que você sente que você é perdoado, irmão? Ele fala que os ossos dele consumia e ele perdeu a alegria, né? Já viu quando você cria uma briga com sua esposa? Como é que fica dentro de casa? Tem como conviver numa casa, irmão? Quando você briga com a sua esposa? Tem como viver numa casa quando você briga com a sua família? Tem não. Qual que é a primeira reação quando entra o ódio, a ira, a maldade, o erro? Qual que é a primeira coisa a fazer? O escape. Fugir, né? Ou você foge da sua realidade, ou você vai fugir, né, da sua responsabilidade. Ou você vai fugir embora para casa. Tem um bocado de pessoas na rua que você vai conversar com elas, só por que faz, irmão? Porque a minha família, sempre a família, você entende? A minha mulher, é sempre alguém, nunca é a pessoa. Sempre tem um culpado. Você tem de criar um culpado, né, para satisfazer também o seu ego, né, o seu orgulho, né? Por isso que a pessoa é egocêntrica, aquela pessoa que orgulhosa, ela dificilmente ela tem uma vitória satisfatória com Deus. Ela é uma pessoa que não cresce espiritualmente. Agora, quando ela é uma pessoa voltada para o conhecimento, para o entendimento, né? Então ele sabe que Deus vai perdoar a maldade dele. Pô, está escrito. Então não sou eu que estou dizendo, né? Não é o missionário ou o irmão mais ungido que vai aparecer aqui pregando outro evangelho. O que o apóstolo Paulo fala é, não acrediteis, né? Mas quando você estuda a palavra, é importante você tirar alguma palavra do texto em que fala, poxa, não é só um pecado aqui não, aqui várias
transgressões. Eu estou transgredindo, porque através de um erro você transgride um bocado de mandamento, não é verdade? Poxa, mas então eu não posso errar, irmão, isso não está em nós, eu não posso errar. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Eu quero que vocês compreendam isso. Porque tem muitas pessoas que vêm para a comunidade, aí ele erra, eles acham que já é motivo de ele juntar as coisas dele e ir embora. Ele comete uma falha, ele acha que Deus não ama, que Deus não perdoa, entendeu? Mas a Bíblia não nos ensina isso. E Deus não nos ensina isso. E as pessoas que tiveram essas experiências como o rei Davi, que era um rei, e que era segundo o coração de Deus, né? Diz que Davi era segundo o coração de Deus. No Salmo 51 ele fala assim: Senhor, eu poderia matar um bocado de boi aqui, e ovelhas e etc, de fazer sacrifício, mas eu sei que isso não te agradaria. Porque o que te agrada, Senhor, é um coração quebrantado e contrito. O que é um coração quebrantado e contrito, ô Léo? Coração quebrantado, contrito. E contrito. Aí um coração de carne, um coração coração voltado para as coisas de Deus. É justamente um coração voltado para as coisas de Deus, mas quebrantado quer dizer o quê? Quando você está se quebrantando? Confessando. Os pecados. Né? Você está quebrantando diante de Deus, ou seja, eu estou reconhecendo os meus erros, contrito, né? Ou seja, então, irmãos, o salmista aqui, ele fala assim: olha, irmãos, nós somos de carne, irmão, a natureza pecaminosa existe em nós. Agora, quando você vem para uma comunidade trabalhar a sua recuperação e a espiritualidade, a parte espiritual das nossas vidas, com relação ao conhecimento de Deus, principalmente quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, ou nós nos afastamos lá e viemos aqui, reconciliamos aqui dentro da comunidade e queremos continuar trabalhando esse lado nosso. Porque nós olharmos assim fisicamente, né, Sorriso, nós estamos todos bem fisicamente, mas aonde é que nós precisamos mudar? É o de dentro, irmão, para fora. Porque se as suas ações de dentro para fora tá causando algum estio, alguma tristeza com relação ao seu convívio, você está entendendo? Se está causando impedimento, barreira, obstáculos entre vocês e os irmãos, entre você e a direção, entre você e Deus, né? Então você vai perceber que algo dentro de você precisa ser mudado. Então por isso que Davi, né, no Salmo 51, quando ele confessa a Deus, ele fala: em pecado me concebeu minha mãe, não é verdade? Então assim, ele já vem de uma natureza pecaminosa, não só pelo fato dele acho que do fato de quem que era o pai de Davi mesmo? Eli, né? Deus mandou Samuel ir na casa de Eli, vai lá e unge. Davi estava onde? Jessé. Então Jessé, mas Davi era filho legítimo? Vocês já ouviram falar sobre isso? Já estudaram sobre isso? Não. Davi não era filho legítimo. Por isso que Davi ficava lá no campo cuidando de ovelha. Segundo o que eu já estudei, Davi era um filho bastardo. E existia uma lei que era o seguinte: existe essa lei, né? Naquela época, que ele era filho de uma moabita, que se nascesse filho homem, ele ia morar com o pai. Mas se fosse mulher, ficava com a mãe. Então já deu azar, né? Entre aspas, que Davi nasceu Davi. E quando Deus manda Samuel ir ungir, na casa de Jessé, ungir um dos seus filhos para ser o rei, porque Deus já tinha rejeitado Esaú, justamente por causa da sua arrogância, da sua teimosia, da sua desobediência, Deus, ele escolheu quem? O bastardo. O que realmente não era filho. Por que, irmão, Deus escolheu Davi? Deus conhece seu coração. Amém. Sabe? E Jesus entra, como Jesus entra nessa história? Jesus entra para nos ensinar a continuar um projeto de Deus, que é o de continuar
aceitando, sendo quebrantado, contrito, confessando e recebendo o perdão que já está inserido como promessa nas nossas vidas. Como promessa para as nossas vidas. Então por isso que quando Natan chega até Davi, repreende Davi, não sei se vocês já ouviram esse texto, Davi estava lá e falou da ovelhinha, vocês já ouviram esse texto ou não? Davi, já ouviram? Você já ouviu, né? Mas vou simplificar aqui. Tipo assim, Natan chega para Davi e falou: Davi, tinha um homem aqui muito rico e tinha um senhor lá que só tinha uma cabritinha. Aí o dono do povoado aqui mandou matar a cabritinha e dar pro visitante que chegou, justamente, e tomou a cabritinha do homem lá e matou para fazer a festa pro cara. Aí Davi falou: mas esse homem é digno de morte. Ele já se levantou e falou isso. Aí Natan meteu o dedo na cara dele e falou assim: Davi, esse homem és tu. Aí olha bem, mano, Davi era rei. O que ele podia fazer? Mandar matar Natan. Você tá entendendo? Ele podia mandar pegar Natan e fazer como fez com Urias, a mulher o marido de Betsaba, né? Que cometeu o primeiro adultério e homicídio, né? Que ele mandou o homem ficar na frente da batalha depois para morrer, entendeu? Ele podia fazer isso, irmão, como rei? Podia, mas o que ele fez? Na hora que ele foi repreendido, ele aceitou a repreensão. Então por isso que você vê a história de Davi como uma das histórias mais lindas que tem na Bíblia. E durante o reinado de Davi, olha, irmão, a importância de você ser uma pessoa que vai diante de Deus e comete as suas falhas. Porque cada vez que você comete, você está consciente que você está errado. E você vai confessando tanto que uma hora você vai se conscientizar que você tem que parar. Deus está perdoando, Deus vai te perdoar 1000 vezes. Né? Porque você falou com como é que eu falo? Com Pedro, né? Jesus quantas com Pedro. Quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes? Não. Aí Pedro falou assim: não, 70 vezes 7. Né? Aí por nossas faltas de compreensão e entendimento, muitas das vezes nós falamos que quem perdoa é só Deus. Eu não perdoo ninguém não, quem perdoa é Deus. Irmão, quando você vem para esse texto aqui e fala assim: olha, não seja como uma mula, né? Nem como um cavalo que precisa de cabresto. Você tá entendendo? Então é o seguinte, você tem que perdoar, irmão. Você tem que liberar perdão, não somente pro momento que você está vivendo aqui, convivendo com os irmãos, mas também pelo seu passado. Talvez tenha alguma amargura, alguma coisa que te leva ainda a pensar em voltar atrás, que está te prendendo no seu passado. Você sabe o que é isso. Só que você está tendo um entendimento de que eu preciso confessar isso também. Desculpa, eu preciso confessar isso também, né? Para que Deus possa continuar me dando essa alegria e esse favorecimento, né, que vem da parte de Deus para minha vida, para que o meu convívio seja melhor entre os meus irmãos aqui, o meu convívio seja o melhor com Deus, sabe? E foi o que aconteceu com Pedro, né? E Pedro também deslanchou, e Davi também deslanchou. E segundo o que nós sabemos, foi na época de Davi, ele foi um grande homem, um grande rei, né? Ele conseguiu juntar os dois reinos, do sul e o norte. Salomão depois deu o processo e depois eles bagunçaram, porque não tinha entendimento. Então por que é importante nós que estamos aqui gastar um tempo para estudar a Bíblia? Para você ter entendimento. Agora, a felicidade do homem que é perdoado. O título começa assim, não é verdade? Olha bem. A felicidade do homem perdoado. Exortação ao arrependimento. Né? O que é exortação ao arrependimento, irmãos? O que é exortação ao arrependimento? Ao arrependimento. Aqui está escrito, exortação ao arrependimento. Exortar é quando você é chamado para a responsa. Vamos usar um termo entre nós. Pô, Qual é a palavra? Né? Exortação. Exortar. Chamar atenção. Né?
chamar na resposta, como nós usamos, né? Tipo assim, ao arrependimento. O que é o arrependimento, irmão? Arrependimento é só você pedir perdão e tá legal? Não, você tem que sentir tristeza. Você tem que sentir algo que mexe no seu interior ao ponto de te levar esse conhecimento para a sua razão. E você tem um raciocínio de que isso vai te levar ao crescimento. Sabe? Isso vai te levar ao crescimento. Você vai crescer espiritualmente, né? Você vai crescer espiritualmente, né? Quando você menos esperar, você está num patamar além daquele que você nem imaginava estar. Então, por isso que Davi, ele começa com bem-aventurado é o homem que... Quantas horas aí, irmão? Fazendo um favor. 56. Ó, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Coberto, ou seja, tá coberto. Ou seja, é perdoado, coberto. O que quer dizer coberto, irmão? Perdoado. Não existe mais. Não existe mais pecado. A partir do momento que você confessa e pede perdão, Deus perdoa. Agora, o entendimento é para quê, irmão? Para que você não continue no erro. Por quê? Os seus ossos, aquele que quando ele fala assim, meus ossos secaram. O que quer dizer? Que eu estou morrendo. Ele fala assim, olha, essa parte aqui que ele fala assim, olha, angústia, ele fala assim, olha, o meu humor, o que é humor, irmão? Você está bem humorado, né? Você está bem humorado aqui no versículo 4. Nós vamos encerrar já, tá, irmão? Versículo 4 ele fala assim, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Ou seja, a sua consciência, irmão, sabe? Se ela morrer para esses tipos de comportamento que nós temos, se ela morrer, então nós vamos morrer espiritualmente. Então por isso que ele fala assim, ó, eu sei que tinha algo errado, a sua mão estava pesando sobre mim, né? Aí ele diz assim, olha, eu confessar, não. E meu vigor se tornou sequidão. E meu humor se tornou em sequidão de estio. Ou seja, eu perdi até a alegria da vida. Você perde a alegria de viver, irmão. Mas quando você vai gerando esse relacionamento com Deus, depois você pode reler o texto 32, aí você vai no último versículo. Ele começa com bem-aventurado, o último versículo 11, ele diz o quê? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos o justo, e cantai com júbilo todos vos, os retos de coração. Todos vós. Tem que prestar atenção no acento. Todos vós. Tá vendo aqui, ó? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos. Vós, aí já tem um acento, né? São todos, Tá no plural, né? Tá no plural, né? Os justos, e cantai alegremente a todos vós que sois retos de coração. Ser reto de coração, irmão, é você reconhecer que você está errado e pedir perdão a Deus e buscar essa reconciliação diariamente. Não é porque você acha que não pecou hoje que você é mais santo do que alguém, não. Porque nós temos essa tendência de julgamento, você entendeu? Porque isso faz parte de uma pessoa que não tem ainda um conhecimento, né? Agora, quando você vai tendo um conhecimento, você fala assim, olha, Deus, eu vou orar pela vida daquele irmão que está precisando. Mas dá ele entendimento, né? Isso é porque nós estamos convivendo e trabalhando a recuperação junto, né? Nós jamais poderemos usar, entendeu? Um erro do irmão para nós martelar ele. Porque aí também nós estamos errando da mesma forma que ele está errado. Mas Davi começa, bem-aventurado o homem cujo pecado é coberto, e termina com o quê? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos no Senhor. Amém? Amém? Por quê? Porque o nosso pecado, ele foi perdoado. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nosso pecado foi coberto. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue com o grupo que está aqui,
na comunidade, Abrigo dos Hebreus, e que o Senhor abençoe também o pastor Joel, os demais obreiros que trabalham nessa casa, psicóloga, Senhor, e que toda essa reformulação que está sendo feita, que seja para a honra e glória do seu nome. Pedimos também que o Senhor nos dê vitória e graça e abençoe o almoço para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Amém.